tudo certo aí com você? Tranquilo e favorável? Beleza. Com você tá tudo bem, Amadinha? Tudo maravilhoso, Amadinho. Por que que eu estou feliz? Porque você, aluno da NASA, estudante da NASA e meu amadinho, estão aqui com a gente. Vocês, na verdade, vamos pluralizar, né? Vamos lá então. Vocês aí, tá todo mundo aí junto e misturado? Tranquilo. Então aqui é seletiva para você, mais uma oportunidade de você colocar a sua criatividade aí para florescer e demonstrar, na verdade, que você pode, você é capaz, certo? Vem então, vamos lá! Vamos o quê, Amadinha? Nas entrelinhas da criatividade. Olha só, o tema é gêneros literários. Essa letiva para você trabalhar a questão literária. É com você, seus sentimentos, a subjetividade, ok? Só que vamos partir do quê? Da compreensão que esses gêneros literários, tudo tem um início, correto? E o início dessa literatura vem a partir desses gêneros literários. Então a gente vai trazer uma abordagem, inicialmente uma abordagem clássica, certo? Vamos começar para que você possa se situar, compreender certinho por que hoje nós temos poesia, temos música, de uma maneira que chegamos até o rap, né, essa produção aí contemporânea, ok? Vamos lá então! A habilidade desta eletiva é propor, né, e testar essas soluções de ética, estética e criatividade inovadoras para esses problemas reais, utilizando as diversas linguagens, certo? Imagem, estática e movimento, língua e linguagens, e entre outros campos da atuação social, combatendo a estereotipia, o lugar comum, que é a questão do clichê, tá? Então, beleza. Primeira coisa, eu sei que você já se perguntou, sim ou não? Tá com dúvida aí, né? Gêneros textuais? Gêneros? O que será? Gêneros literários? Será que é a mesma coisa? Já ouvi falar isso, certo? Tá aí com essa dúvida, tá com essa interrogação aí? Tá com a fumacinha na cabeça? Vamos apagar essa fumacinha, tá certo? Os neurônios, relaxa, amadinho. Lembra lá do nosso texto inicial? Era o quê? Quem lembra? O livro aberto. Ali já é um gênero. Ó, a imagem, um pirata numa ilha deserta e uma nau saindo. Você vai interpretar. Gênero literário. Aí já se coloca no tempo. Túnel do tempo. Exatamente. Não, vem de que ano será? Será que é de agora, desses tempos agora? Será que é do meu tempo? Não. Ai, meu pai. Não, né? Quem já recordou, falou aí, sim, tempo da descoberta. 1500. Opa, é por aí mesmo, né? Tá tudo bem. É porque você, esse estudante da NASA, já capta as coisas assim rapidinho, né? Valeu? Mas aí nós vamos falar para você direitinho, com calma, e tirar essa dúvida para você sobre esses gêneros literários. Vamos lá, então, respondendo aí para quem tá com essa pergunta. O que são gêneros literários, Amadinha? Só uma classificação teórica que tem o objetivo de separar cada texto literário segundo suas características específicas e suas semelhanças com texto da mesma espécie. Pronto, para você aí esse conceito do que são gêneros literários, bem organizado e separadinho para você. O que são e qual é o objetivo desses gêneros literários, beleza? Como nós falamos no início, né? Tudo tem um começo, né? E aqui o início, tá? A gente vai partir ali já, olha só. Vou até me afastar um pouquinho, Amadinha. Assim. Olha que legal, né? Aqui, ó. Onde é esse cenário? É no Brasil? Aonde? Com certeza você respondeu, não sabia. Muito bem, não é mesmo. É num lugar chamado Grécia, certo? Onde tudo começou. Exatamente, era ali o local em que os filósofos, como a gente já conhece, né? Alguns vocês vão passear por eles, Aristóteles, entre outros. Ali sentavam as pessoas, a comunidade, para conversar, bater aquele lero, aquele papo legal, tirar as ideias, né? Conversar sobre tudo e sobre todos, né? E representar também. E representar, né? E isso tudo acontecia exatamente nesse espaço. E aí nós temos ainda a imagem e ele ainda está por lá, né? Até este presente momento, certo?
Enfim, foi dali, né, de que começou as encenações, né, Amadinha? Então, nós vamos ter representações, né, teatrais, dramatizações, a partir dali, desse espaço que você está vendo aí, certo? Então, nós vamos trazer para você, vamos trabalhar a seletiva, mas você vai estar consciente, entendendo que o que você vai dramatizar, o que você vai fazer daqui na sua produção daqui para frente, é com o conhecimento, né, dessa arte, da onde nasceu e por quê, tá bom? Então vamos lá agora, preste atenção que nós vamos começar a colocar para você certinho os conceitos e como você vai estar sendo preparado para chegar lá no mão na massa. Vamos aí? Então, muito bem. Olha só, quando foi exatamente, né, tá, que a gente tem essa questão do teatro? Por volta do século 7 a.C. na Grécia, ok? E aí os primeiros dramas, eles eram como tragédias, né? Que traziam aí, o que eles representavam nessas tragédias? A trajetória da vida inteira do herói, né? Do nascimento à morte. Então isso aí era contado através, né, dessa peça teatral, tragédia, certo? Bom, aí o tempo vai evoluindo, evoluiu tanto que chegou agora a esse cenário, olha só. Nós temos aí o gênero dramático, certo? Que é um texto criado para ser encenado no teatro, né? Então, o gênero dramático nada mais é do que um texto. É um texto que vai sendo construído, contando aí uma história, mas para ser encenado. Se ele vai ser encenado, ele vem para o teatro e as personagens, né? Os personagens aqui serão os atores, certo? Os atores fazendo a dramatização, seguindo o roteiro desse texto. E aí tem toda uma composição para isso acontecer, certo? Como é que esse texto é produzido? O texto, ele é produzido em prosa ou em verso. Beleza. Aí você diz assim, tá, professora, mas o que é texto em prosa? Olha só, eu digo assim, do começo da linha, no final da linha. Do começo da linha, no final da linha. Exatamente para que você tenha uma noção da construção, da estrutura desse texto, certo? Visualiza seu caderno. É como você estivesse escrevendo um texto, uma história. Diferente dos versos, porque também pode ser escrito assim. E qual a diferença? É que o texto teatral escrito em verso, o que ele vai acontecer? Uma linha após a outra, uma linha após a outra. E aí, se for em verso, tem que ter uma estrutura diferente da prosa, porque os versos, eles, ao final, precisam ter uma rima, um rimando com o outro, o primeiro com o segundo, ou o segundo com o terceiro, tá? Então, essa é a diferença. E esse gênero dramático pode ser um texto ou em prosa ou em verso. Como assim a gente pode fazer agora a canção do exílio? Só a primeira estrofe, só para você ter uma ideia. Aê, olha vamos só. lá então! Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Beleza. Então vocês perceberam que ao final, ou seja, essa estrofe teve aí uma musicalidade? Beleza. Quem deu essa musicalidade? Quem é responsável? Os versos. Então, primeiro verso. Minha terra tem palmeiras. Terminou em? Palmeiras. Segundo verso. Onde canta o sabiá. Terceiro verso. As aves que aqui gojeiam. Palmeira, gorjeiam. Quarto verso. Gojeiam como lá. Não gorjeiam como lá. Sabiá e lá. Tá vendo? Essa é a construção em que esse texto, esse gênero dramático também pode ser construído assim, certo? Dessa maneira. Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos aí, fica de olho porque nós temos outros exemplos aqui para você. Desses textos produzidos, ao final eles vão para o teatro. E olha que bacana aqui um outro exemplo. Nós também vamos ver a dramatização sendo aí um teatro musical, né? Sendo uma peça musical. Ok? Também outra maneira
é em fantoche. Olha que bacana, certo? Esse texto sendo aí dramatizado por meio de fantoches, né? Os atores, personagens aí recebem aí essa vida por meio dos fantoches, dos bonecos, né? Aí ele fala: oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem, pura. Aí, mais ou menos. E também tem outro, o teatro de sombras. Aí lembrou, né, aqueles tempos dos Coloca a filmes. lençol, escurece tudo e uma luz ao fundo. Aí você não vai nem precisar fazer o uso da fala, somente a expressão corporal. Legal, eu treinava muito isso em casa, Amadinha. Na minha casa não tinha energia, aí a gente usava lamparina. Aí eu ficava fazendo isso no mosquiteiro, dormia com mosquiteiro, minha filha. É feito de tecido, feito do saco de açúcar. Aí eu fazia dramatização assustando a minha irmã, assustada. Beleza, então tá, todo drama tem uma ação, drama, ação, que representada pelas personagens, né, situa-se em um tempo e num espaço, ok? O que vem a ser essa ação? Falando do texto para o teatro para ser dramatizado. É o fato que vai ser representado no drama. Quais são aí a questão dos personagens? Ó, as personagens são reduzidas ao número necessário, delas depende a ação, porque não há um narrador. Exatamente. E o tempo? Quanto ao tempo, é curto, e tal como a ação, presentificado, ou seja, vai ser lá presente, conforme está escrito no... Okay? E o espaço? Aqui o espaço físico é limitado, vai ser duplo, né? Separando, né? Cena, salão e da plateia. E concreta, a cena imita o real por meio de seus cenários, suas iluminações, seus objetos, ações de autores e seus figurinos. Muito bem, esse tipo de texto, para ser encenado, ele tem rubricas. O que vem a ser essas rubricas? São as orientações, né? Que é onde vai acontecer, o que, se vai entrar chorando, ou se vai pegar no copo. Então, são as orientações, tá? Escrita que o autor não vai falar, entendeu? Essa parte da rubrica. Ok, e no texto, quando, por exemplo, você escreve assim, e a Amadinha, ela... Sentou, pegou a cadeira. Triste, sentou. Esse sentou, entre aspas, essa é a rubrica, certo? E aqui, galerinha, é o seguinte, é exatamente assim que acontece, né, o resultado final desse texto quando ele está no teatro. Olha que bacana! Viu só? A linguagem teatral, ela é expressiva. Que legal. Muito bem. Então, essa linguagem teatral, ela, além de ser expressiva, ela também precisa ser dinâmica e dialógica, corporal e gestual. Tudo isso em uma única cena. Olha lá, o texto teatral, ele tem textos encenados, o gênero é narrativo, o diálogo acontece entre personagens, o discurso é um discurso direto, vamos ter aí atores, plateia e palco, o cenário, vamos ter figurino e sonoplastia, que vai ser feito quando você escuta e está na plateia, né? Se arrepia, chora, tudo por isso. A linguagem corporal, ela é e gestual, essas duas sempre aí juntas, né? Vai ter o quê? Não vai ter narrador, certo? Muito bem. Então, essas peças clássicas nós vamos ter aqui. Vai ter atos, né? Quando se fala em teatro, peça teatral clássica, ela se divide em atos. Esses atos têm cena, certo? E essas cenas mudam aí, tá? Os personagens. O teatro moderno, ele divide-se em duas composições. A primeira vai ter a exposição e a segunda o conflito. A exposição são personagens aí, né, que vai ter a ser apresentado por personagem e vai sempre anteceder da ação. Os conflitos vai ser aí as peripécias, as ações elas vão progredindo, né, uma ação depois outra, e o terceiro é o desenlace, que é o final de tudo dessa peça, que é o desfecho da ação dramática, certo? E aí ela acontece exatamente dessa maneira. O palco do teatro e a plateia, correto? E nós temos também isso por meio aí de gravação, né? Que isso fica registrado.
Bom, agora chegou a hora com você aí que vai ter o momento da mão na massa. O que é que você vai fazer? Claro que agora é com você. Vamos ver aí uma atividade bem bacana. Acompanhe aí as orientações. Nós vamos aí ter arte em cena. Você vai fazer uma pesquisa em livros, revista, né? Aí nos meios, para que você possa, ao final, né, fazer aí o seu trabalho. Depois que você fez a pesquisa, você vai escrever sobre o que você pesquisou. Terceiro passo, você vai criar um teatro de sombras. Olha que legal! E a quarta orientação, junto com seus colegas de sala, vocês vão planejar quais serão os personagens, os movimentos, os diálogos, certo? Vocês também têm que pensar nos sons, na trilha sonora, tá? Para sua peça aí de teatro de sombra. O que é importante? Você fazer um esboço, né, para estudar as formas e os pontos vazados na figura. Por último, aqui, você vai recorte com cuidado a silhueta dos personagens. Os detalhes podem criar efeitos incríveis, tá bom? E aqui, a orientação do material que você vai utilizar. Muito bom para quem está começando aí, não é? Tá certo? E é isso aí, mão na massa para você. E nós vamos aguardar essa produção com muita ansiedade, né? Valeu! Aí até a próxima! Nas entrelinhas da criatividade! Nas entrelinhas da criatividade! Valeu! Até a próxima!